Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar se os gatos sentem a nossa tristeza. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para sempre ser notificado quando lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, você como tutor de gato, assim como qualquer ser humano, né, nós sempre temos um momento ali de tristeza, seja por algo que aconteceu, né, ou por uma lembrança muito triste. A gente tem momentos ali de maior tristeza ao longo da nossa vida. E você tendo gatos dentro de casa, você pode ter acabado percebendo algum tipo de comportamento diferente do seu gato quando ele estava perante a sua tristeza. Talvez seja um comportamento de maior aproximação. Então aquele gato, quando ele te vê ali triste, chorando, ele pode ir até você, querer subir no seu colo, querer ficar ao seu lado, ou também pode ser o contrário. Esse gato ele pode reagir à sua tristeza se afastando de você, né, não querendo ficar muito perto de você. E você pode então ter se perguntado: será que meu gato ele sabe que eu tô triste? Será que ele entende a tristeza, né? Será que então quando eu tô triste ele vai lá me reconfortar? Ou se no meu caso, né, meu gato me afasta de mim, será que ele quer fugir dessa minha negatividade? O que está acontecendo? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? Então fica até o final para você aprender tudo direitinho. Então, primeiramente, os gatos conseguem sentir nossa tristeza? Sim, pessoal, os gatos conseguem sentir quando estamos tristes. Tem uma pesquisa muito interessante que ela foi feita em 2015 que mostrou que os gatos conseguem sim distinguir as nossas emoções, e também as nossas emoções elas são capazes de mudar o comportamento do nosso gato em determinadas situações, tá? O que essa pesquisa fez? Ela pegou ali, né, os tutores de gatos com seus respectivos gatos e colocou eles em uma situação onde tivesse um novo objeto dentro do ambiente. Aí eles queriam entender então se esse gato, porque você já sabe, né, os gatos não gostam de mudanças, né? Então um novo objeto dentro do ambiente daquele gato causa grande desconforto, um certo medo ali, porque ele não sabe o que significa aquele objeto ainda. O gato fica ali, né, com o pé atrás. Então eles tentaram entender se a emoção do tutor perante aquele novo objeto poderia influenciar no comportamento daquele gato perante aquele objeto também, né? Então eles queriam saber, por exemplo, se o tutor, se ele tivesse ali, né, com uma expressão feliz, alegre, emanando, né, energias positivas, se aquele gato ele ficaria tranquilo com aquele novo objeto, ou se aquele tutor tivesse ali com uma emoção negativa, talvez estressada, brava, se aquele gato teria outro tipo de comportamento, ou se não ia influenciar em nada, né? E a conclusão que eles chegaram é que sim, a emoção do tutor influencia diretamente no comportamento do gato perante aquele objeto. E o mais incrível, né, não é uma simples emoção assim que o gato ele capta aleatoriamente. Não, a maioria dos gatos, quando ele estava ali, né, olhando para o objeto, ao mesmo tempo que ele olhava para o objeto, ele ficava olhando para o tutor. Ele ficava assim, olhando para o tutor, olhava para o objeto, olhava para o tutor, olhava para o objeto. Ou seja, ele estava tentando captar através das expressões faciais e das emoções daquele tutor dele se aquele objeto era bom ou ruim, né? Então, quando o tutor ele apresentava emoções positivas, aquele gato ele ia até o objeto, ele já se esfregava sobre o objeto, ele subia no objeto. Quando o contrário acontecia, aquele tutor demonstrava emoções negativas, aquele gato ficava mais afastado, não ia até aquele objeto, ficava ainda com o pé atrás, tá? Então foi uma pesquisa muito interessante, muito importante, que mostrou que os gatos conseguem sim detectar as nossas emoções. Então, se eles detectam as nossas emoções, eles também conseguem sentir a nossa tristeza, tá? Mais pra frente eu vou falar sobre essa questão de entendimento, né, no sentido de os gatos, tá, eles sabem que a gente tá triste, mas eles sabem o que é tristeza, eles têm essa compreensão de tristeza. Mais pra frente eu vou falar, tá?
Então, agora que você já sabe que o gato pode sim sentir a nossa tristeza, como eles percebem então? Quais sinais que a gente dá para o nosso gato para ele saber se a gente está triste ou não? O primeiro são as expressões faciais. Então, quando você está triste, você tem uma expressão facial. Quando você está feliz, você tem outra. Não é que o seu gato olha para o seu rosto e vê aquela expressão diferente e fala: nossa, olha que expressão de depressão que ele está. Não, seu gato não faz isso, né? Mas o gato, ele trabalha então através de associações positivas e negativas, né? Então, o seu gato, ele percebe que quando você está com determinada expressão facial, o seu comportamento ele é completamente diferente do seu comportamento normal, de quando você está com uma expressão facial normal ou quando você está com uma expressão facial positiva. Então ele vê que quando você está com uma expressão facial ruim, negativa, né, você não é você. Você não faz as coisas que você costuma fazer. É como se o seu gato percebesse que você, naquele estado de negatividade, você virasse uma pessoa pior. Você não levanta da cama, você não levanta para fazer um carinho mais nele, você deixa de colocar comida para ele, você não, enfim, não tem nenhum tipo de atividade mais, não só com ele, mas atividades suas, sozinhas, e que talvez o seu próprio gato, ele não era uma interação direta com ele, mas ele gostava de te observar, ele ficava ali parado, vendo você cozinhar, vendo você fazer uma coisa, e do nada você parou de fazer tudo isso. Então o seu gato ele associa que, nossa, olha só, essa expressão facial, ele começa a ser desse jeito, ruim. Aí então ele começa, né, a perceber que essa expressão facial não é muito boa, tá bom? A segunda forma que eles percebem, então, é através da voz e pistas auditivas, tá? Então, assim como a sua expressão facial muda quando você está triste, a sua voz, o seu tom de voz, né, a forma como você se expressa vocalmente também muda. Então, se você está feliz e está tendo uma interação positiva ali com o seu gato, você vai se expressar com uma voz calma, uma voz ali, né, baixinha, aquela voz de bebezinho que você costuma utilizar com o seu gato, né? Ao contrário de quando você está triste ou talvez até bravo, estressado, você vai ter um outro tom de voz, ou você não vai utilizar desses tons mais suaves que são os preferíveis pelos gatos. Então, assim, ele também consegue perceber e detectar que as suas emoções não estão tão positivas assim, tá? E a terceira forma é através do comportamento de exposição, que eu já te falei um pouquinho lá atrás, né? Atuando da mesma forma nessa questão de associação positiva e negativa. Então, quando você está triste, muito provavelmente todo o seu comportamento, né, a sua rotina, ela muda. E você sabe que a rotina para o gato é algo muito importante. O seu gato, ele se baseia e se adapta à sua rotina. Então, você ter uma rotina é importante para o seu gato também, né? Então, quando você tem uma rotina e fornece essa rotina para o seu gato também, ele vai ser um gato mais feliz, que vai se sentir mais seguro no ambiente, que vai ficar tranquilo ali, porque a vida dele vai ter previsibilidade. Agora, se você não tem uma rotina, o seu gato vai ser um gato mais arredio, um pouco mais com medo, que não sabe como vai ser o próximo dia, então ele vai ficar com medo, né? Então, quando você está triste e você tem ali uma determinada rotina, quando você está normal, feliz, alegre, e por algum motivo você ficou triste e parou de ter esse comportamento, né? Então houve uma quebra de rotina considerável na vida do seu gato, e essa quebra de rotina então gerou para ele um grande desconforto também, e ele associa então esse tipo de comportamento que você deixou de ter e começou a ter, né, a algo negativo, a algo ruim. Então ele percebe que você não está bem também, tá? Então aqui, pessoal, essa questão de percepção, ela tem uma questão tanto
do gato como também do ser humano, tá? Porque às vezes eu falando isso aqui, você é levado a pensar que então o seu gato ele só percebe que você está triste porque ele deixa de ganhar algumas coisas, né? Então é tudo associação com a sua expressão facial, a sua voz e o seu comportamento, mas ele faz essa associação porque ele deixa de ganhar algo. É isso? Sim, mas também ele percebe que tem algo de errado com você. Tá? Não é como se fosse algo egoísta do seu gato. Ele percebe que você não está bem através da falta de necessidades básicas que ele deixa de receber, entende? Mas ele sim detecta que tem algo de errado com você e que você está com emoções negativas, tá bom? Então, falando uma coisa muito importante aqui, né, que é sobre o impacto de um vínculo forte, então, né? O que determina, Thiago, o tipo de comportamento que o meu gato vai ter perante a mim quando eu estou doente? Lembra lá no começo do vídeo que eu te falei, né, que tem gatos, talvez vocês, né, quando estão em um momento de tristeza, já tenham percebido que talvez o seu gato ele vai até você, ele sobe no seu colo, ele tem comportamentos afetivos com você, enquanto talvez outros gatos eles podem acabar se afastando de você, né, meio que fugindo da sua negatividade. O que determina esse tipo de comportamento, Thiago? Geralmente vai ser o vínculo, né, a profundidade do vínculo que aquele gato tem com o seu tutor. Por que isso? A tristeza, pessoal, como eu mencionei para você, o gato ele vai detectar através dessas associações, principalmente negativas e de percepção, que tais coisas fizeram com que aquele tutor dele parasse de fazer coisas para aquele gato. Então ele percebe que o tutor dele não está bem, né? Só que a partir do momento que esse gato ele detecta isso, se ele tiver um vínculo muito profundo e afetivo com aquele tutor, ele vai reagir de uma forma. Se ele tiver um vínculo superficial ainda com aquele tutor, ele vai reagir de outra. Então, se ele tem um vínculo muito forte, provavelmente esse gato vai até o tutor dele, vai lá, vai tentar, né, buscar uma relação, porque ao mesmo tempo que esse gato ele percebeu que todas essas pistas que eu já falei aqui, né, o gato ele percebeu que aquele tutor tá com emoções negativas e deixou de fazer coisas boas para ele, esse gato ele também faz através de associações agora positivas. Ele sabe que também determinados comportamentos dele agora são capazes de gerar emoções positivas no tutor dele. Então, a partir do momento que essa relação que é profunda, que é muito positiva, muito forte, esse gato então ele percebe a tristeza no tutor dele, esse gato vai até ele para então elevar essa emoção, deixar ele com uma emoção positiva, deixar ele feliz. E é isso que os gatos fazem. Então eles vão até aquela pessoa, eles esfregam, ele sobe no colo, ele começa a ter comportamentos engraçados, e aquele tutor então que talvez estava muito triste, quando começa a ter um contato maior com aquele gato, começa a ficar mais feliz, começa a liberar hormônios da felicidade, começa a demonstrar algum tipo de evolução, e aquele gato vai percebendo isso e vai atuando cada vez mais, ajudando muito fortemente o tutor dele a se recuperar dessa tristeza, tá? Isso é o comportamento que acontece na grande maioria das vezes, porque na grande maioria das vezes os gatos têm relações profundas e fortes com seus tutores. Principalmente você que está me assistindo aqui, porque se você está me assistindo, né, quer dizer que você se importa, né, muito com o seu gato, que você quer sempre aprender mais sobre o seu gato, quer se aprofundar nos seus conhecimentos para fornecer a melhor vida possível, ter o melhor tipo de relação, a relação mais respeitosa, né, criar um vínculo muito bom com ele. Então, você que está me assistindo, eu tenho certeza que o vínculo com o seu gato é profundo e que 99% das vezes ele vai reagir com essa forma
né, de aumentar as interações com você com o intuito de elevar então ali a sua energia positiva, tá? Mas então aquelas relações que são ainda, né, tem um vínculo mais superficial, onde aquele gato ainda não conseguiu aprofundar muito a relação dele com aquele ser humano, talvez por conta do tempo, né? Às vezes aquele tutor tem aquele gato há pouco tempo ainda, ou talvez por erros de manejo daquele tutor, né, de não ter interações da forma como os gatos querem ter interações, talvez de não respeitar o gato, né? Talvez de utilizar de táticas, né, errôneas de educação do gato, né, com associação negativa, várias coisas que vão afastando o gato e não vão permitindo que ele aprofunde aquela relação, né? Nesse caso, esse gato ele pode acabar não tendo esse comportamento de ir até o tutor dele, né, para elevar aquela emoção positiva, porque isso, pessoal, imagina, quando você está triste, muda completamente sua rotina, sua voz, sua expressão facial, tudo isso é uma quebra muito grande de tudo que gera segurança para o seu gato. Então, para o seu gato ir até você, né, e ter essa noção de que ele pode deixar você em uma emoção mais positiva, é um ato de como se fosse de coragem para o gato. Por quê? Porque toda essa tristeza sua gerou situações e momentos que o seu gato fica triste. Triste não, que ele fica inseguro, com medo. Então ele supera esse medo, ele supera que, nossa, esse tutor ele tá diferente. Ele pode não ser mais aquela pessoa que eu conheço, ele pode me fazer mal, mas eu tenho uma relação tão profunda com ele, eu confio tanto nele, eu amo tanto ele, que mesmo sabendo dessa possibilidade, eu ainda vou até ele para ajudar ele nesse momento de tristeza e deixar ele mais feliz. Agora, se essa relação ela é muito superficial, esse gato ele não vai ter esse mesmo comportamento, ele vai ter o comportamento de, opa, olha, esse tutor, meu tutor, ele tá triste. Ele mudou a rotina, ele mudou a voz, ele mudou a expressão facial. Será que ele deixou de ser aquele tutor que antes eu confiava? Então ele fica nessa camada. Aí então ele começa a ter medo e insegurança. Em vez de ir até o tutor para ajudar, ele acaba se afastando porque ele já não está mais confiando muito naquela pessoa. Ele não sabe se essa mudança pode fazer mal para ele. E isso é oriundo então dessa relação mais superficial. Tá? Mas esse tipo de comportamento não é tão comum assim, né? E pode acontecer principalmente quando talvez aquela pessoa ela não é a pessoa favorita do gato, né? Então é uma família multicat, né, com várias pessoas também. Então cada gato ele tem uma pessoa favorita, então às vezes um gato vai ter essa reação de te buscar na sua tristeza, enquanto o outro vai se afastar, né? E a gente vai tendo essa dinâmica, mas o importante é que você entenda que o gato, ele vai saber quando você está triste e que a sua tristeza muitas das vezes geram situações e emoções de medo e insegurança no seu gato, mas quando ele tem uma relação muito profunda com você, ele vai até você para te ajudar a sair dessa emoção negativa e chegar em uma positiva. Enquanto se a relação for muito superficial, esse gato ele vai parar nesse medo e insegurança e não vai ir até você, porque ele ele fica com medo ali, né, de que essa mudança do seu comportamento possa significar algo ruim para a vida dele, tá bom? Agora eu vou responder duas perguntinhas que vocês podem ter também sobre esse tema, que é: os gatos entendem a tristeza, então, que é o que eu te falei lá no começo do vídeo que eu ia te falar, né? Se eles têm essa compreensão de tristeza. E não, pessoal, os gatos não têm. Os gatos, eles são capazes de se sentirem tristes também. Os gatos são animais capazes de ficarem depressivos. Mas nós humanos não temos como saber, né, e entrar na mente dele se eles têm essa compreensão, como eles sentem a tristeza. O que é a tristeza para ele? Um gato, quando está deprimido, o que ele está pensando? O que ele está sentindo? Nós, os seres humanos, não temos como descobrir isso. A gente não tem como entrar na mente dele e ter esse tipo de percepção. Então, o que nós humanos sabemos é que nós, como espécie humana, nós temos certo conceito filosófico e certo entendimento sobre a tristeza, né? E que provavelmente o gato não tem esse mesmo entendimento e muito menos esse conceito filosófico, porque os gatos não são capazes de filosofar sobre determinado assunto como nós humanos, tá bom? Então, os gatos, eles sabem
o que é tristeza, mas eles sabem o que é tristeza nos seus próprios termos, tá? Do jeito que eles, gatos, sentem a tristeza e não do jeito como nós humanos sentimos, tá? E a outra pergunta, então, é se os gatos entendem quando você chora. Também não, tá, pessoal? Aliás, quando você chora, muito provavelmente o seu gato ele não enxerga muito como uma emoção de tristeza, mas uma emoção talvez que vai afastar o seu gato em uma primeira instância, tá? Porque quando você tá chorando, você tá emitindo um barulho talvez muito alto. Se for aquele choro pra dentro, você quietinho ali, esse gato ele pode sim perceber a sua tristeza e ir até você para te ajudar, tá? Mas se for aquele choro alto, né, vocalizando, isso pode acabar gerando um medo no seu gato, ou pelo menos ele vai ficar ali com o pé atrás até você parar, até ele perceber que tá tranquilo para ele poder ir até você. Mas durante esse choro alto e vocalizante, seu gato provavelmente não vai até você, porque ele vai ficar assim, o que tá acontecendo? Ele pode até ficar sentado ali, né, no mesmo ambiente que você, te olhando assim. Geralmente, se você já chorou perto do seu gato assim, vocalizando, você deve ter percebido que o gato fica sentado e ele fica com o olho meio aberto assim, ele fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? Ele fica meio um pouco chocado assim, né? Mas logo depois que isso passa, provavelmente ele vai até você te ajudar, mas ele não tem esse entendimento que você está chorando, portanto você está muito triste. Não, ele só percebe que, meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, estou com um pouco de medo, né? Que vocalização é essa do meu humano? É esse tipo de sentimento que seu gato tem, mas depois ele pode associar então isso a algo negativo, no sentido de que dele perceber, né, que você como tutor dele não está bem, tá bom? Então deixe aqui nos comentários, né, o tipo de reação que o seu gato tem quando você está triste, se ele te busca, se ele se afasta, enfim. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.